O grande desafio bioquímico para tratar a malária esbarra num fato central incontornável. Os ciclos de vida fisiológicos do Plasmodium variam de acordo com a espécie, e é exatamente isso que dita a nossa intervenção farmacológica. Não tem bala de prata aqui, tá? A biologia do parasito dentro do corpo humano é extremamente complexa, e a nossa resposta química precisa espelhar cada detalhe dessa complexidade para ter algum efeito real. Então vamos mergulhar direto na mecânica dessa guerra celular. Começando pelo tópico 1, alvos moleculares no tratamento. Para tratar essa infecção, a gente precisa de uma precisão molecular que interrompa a esquizogonia, que é basicamente aquele processo de multiplicação assexuada absurda do parasito dentro dos nossos glóbulos vermelhos e tecidos. Aqui, a regra é de causa e efeito celular direto. Pensa no Plasmodium vivax. Por que ele exige uma terapia dupla? Porque ele forma hipnozoítos. Essas são formas dormentes do parasito que ficam ali escondidinhas em latência no fígado. Se você usar só um esquizonticida sanguíneo comum, como a cloroquina, você falha miseravelmente, porque ela só limpa o sangue. É exatamente por isso que somos obrigados a adicionar a primaquina, que é uma droga de ação tecidual, para ir lá no fígado e matar esses hipnozoítos. Sem a primaquina, a recaída do paciente é matematicamente certa. Já o Plasmodium falciparum é outra história. Ele não forma essas estruturas no fígado, mas a replicação dele no sangue é tão agressiva que exige uma depuração ultra rápida para evitar que o paciente evolua para complicações cerebrais e falência de múltiplos órgãos. Isso nos leva aos derivados da artemisinina. Essa imagem aqui, da estrutura química do artemotil, ilustra perfeitamente a engenharia que a gente usa para nocautear o falciparum. O mecanismo de causa e efeito aqui é brilhante. A artemisinina e os derivados dela inibem ativamente o proteassoma do parasito. E o que é o proteassoma? É como se fosse o triturador de lixo da célula, responsável por degradar proteínas velhas ou estragadas. Quando a droga bloqueia esse maquinário, acontece um acúmulo letal extremamente tóxico de proteínas danificadas dentro do citoplasma do Plasmodium. O resultado? O parasito morre rapidamente, sufocado pelo próprio lixo metabólico. É um golpe bioquímico devastador. Passando para o nosso tópico 2, terapias combinadas e resistência. Agora, olhe o problema. Se você usar só uma droga, o genoma do parasito sofre mutações e se adapta rapidinho. Por isso, nunca usamos a artemisinina sozinha. A lógica das chamadas ACTs, que são as terapias combinadas baseadas em artemisinina, funciona em 2 passos muito bem calculados. Primeiro, a artemisinina entra em cena. Ela tem uma meia-vida curtíssima, ou seja, some rápido do corpo, mas o tempo que ela passa circulando é suficiente para dizimar quase toda a biomassa do parasito. Isso cria um gargalo genético gigante para a população que sobrevive. Aí entra o passo 2. A droga parceira, tipo uma mefloquina ou lumefantrina, tem uma meia-vida longa. Ela fica dias circulando e caçando pacientemente aqueles parasitos residuais, altamente estressados e finaliza o extermínio. Uma droga dá a marretada inicial, a outra faz a limpeza minuciosa para não sobrar nenhum mutante. Só que a gente não pode esquecer que a farmacologia tem que respeitar os limites do corpo humano, né? Toda essa eficácia tem um preço. A primaquina, aquele pinozoiticida de fígado que acabamos de ver, é estritamente contraindicada em gestantes, bebês e, preste muita atenção nisso, em pessoas com deficiência da enzima G6PD. O raciocínio fisiopatológico é o seguinte: a G6PD é o escudo natural dos glóbulos vermelhos contra o estresse oxidativo. A primaquina, por sua vez, induz um estresse oxidativo fortíssimo. Se o paciente não tem a enzima para se defender, a droga literalmente faz os glóbulos vermelhos estourarem. É a chamada hemólise severa que pode matar o paciente. Ou seja, você nunca pode tratar um sistema acionando o colapso de outro. O que nos leva ao tópico 3, manejo da malária grave. Quando o paciente não é tratado a tempo e o falciparum rompe os limiares críticos, a gente entra no cenário de UTI. Aqui o tempo é o seu maior inimigo e a toxicidade dita as regras. Por décadas usamos o quinino intravenoso, mas hoje os ensaios clínicos já bateram o martelo. O artesunato intravenoso é infinitamente superior. Por que rebaixamos o quinino? Por causa de uma cascata de efeitos adversos pesados. O quinino costuma causar sinconismo, que dá zumbido no ouvido e perda auditiva, mas o pior não é isso. Ele induz uma hipoglicemia extrema e alonga o intervalo QT lá no eletrocardiograma, o que é um prato cheio para uma arritmia fatal. O artesunato corta caminho e evita toda essa toxicidade sistêmica, baixando a carga parasitária de forma muito mais segura numa emergência. Mas tem uma armadilha aqui na UTI.
Você deu o artessonato na veia, o paciente melhorou, você dá alta? De jeito nenhum. O artessonato intravenoso salva da crise aguda porque age rápido, mas lembra que eu falei da minha vida curta? Ele vai embora rápido demais. Se você parar aí, a taxa de recrudescência, o retorno da doença, é altíssima. É por isso que o protocolo de terapia step-down é uma necessidade matemática indiscutível. Assim que o paciente consegue engolir, é obrigatório fazer a transição para o tratamento oral combinado, a ACT completa, para garantir que as drogas de longa duração finalizem o trabalho pesado. Indo para o tópico 4. Controle vetorial e ambiental. Agora, tratar o paciente não resolve a epidemiologia, tá? Para interromper o ciclo, temos que expandir a visão da célula humana para o meio ambiente e quebrar a transmissão no vetor, o mosquito Anopheles, e a gente faz isso atacando estágios de vida diferentes. Os mosquiteiros impregnados com piretroides e a borrifação nas paredes das casas têm um alvo claro, a fêmea adulta antropofílica que está ali ativamente buscando seu sangue. Mas e as larvas que ainda estão na água? Para isso, usamos biolarvicidas altamente calibrados, como as toxinas da bactéria Bacillus thuringiensis israelensis. O legal disso é a seletividade química. A bactéria libera toxinas que destroem exclusivamente o sistema digestivo da larva do mosquito, mas mantém a água totalmente segura para consumo humano e para o resto do ecossistema. Chegamos ao tópico 5, profilaxia em múltiplos cenários. Para fechar a barreira epidemiológica, temos a quimioprofilaxia. Basicamente, impedir quimicamente a infecção antes mesmo de ela se instalar num viajante. Mas aqui, a geografia dita a receita. Não dá para prescrever a mesma coisa para todo mundo. Em áreas de tipo 2, onde o plasmódio não sofreu muita pressão seletiva e ainda é sensível, a boa e velha cloroquina resolve. Agora, olha para a bacia amazônica ou para o sudeste asiático. Essas são zonas tipo 3. Lá, a maquinária genética do parasito já é resistente. Mandar alguém para lá tomando cloroquina é a mesma coisa que dar água com açúcar. Por isso, escalamos para regimes muito mais pesados e complexos, como a associação de atovacona para o gonil ou a doxiciclina, justamente para driblar pré-emptivamente essa parede de resistência local. E todo esse nosso mergulho técnico de hoje nos empurra para um limite biológico bem desconfortável. Vimos inibição de proteasomas, esquemas focados em meias-vidas complementares, mapeamento de resistência geográfica, é uma complexidade estonteante. A grande provocação que fica para a ciência moderna é até quando? Nossas armas farmacológicas estão ficando exponencialmente sofisticadas. Mas não se engane, o genoma do Plasmodium é absurdamente rápido, plástico e letal. Quem, no final das contas, vai vencer a longo prazo essa corrida armamentista evolutiva? Fica claro que o futuro da erradicação da malária é, sem dúvida, uma bomba relógio matemática e biológica.